Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 30. Formado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó, capítulo 10, versículo 8. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Isaías, capítulo 43, versículo 21. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Não é produto de linha de montagem, em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Salmos 139, versículos 13 e 14. Como disse Ed Waters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Salmo 139, versículo 16. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo o que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Para ajudar a lembrá-lo de 5 desses fatores, criei um acróstico simples: forma. Neste capítulo e no próximo, conheceremos esses 5 fatores e, em seguida, explicarei como descobrir e usar sua forma. Como Deus lhe dá forma para o ministério? Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. Forma. F. Formação espiritual. O. Opções do coração. R. Recursos pessoais. M. Modo de ser. E A. Áreas de experiência. Forma. Esclarecendo sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. Veja Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 8, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7 e Efésios capítulo 4, versículos de 8 a 15. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o sirvamos.
A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los. Por isso são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso, não há dom que seja concedido a todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 29 e 30. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém, e isso destruiria um dos propósitos de Deus, ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros. Exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados. Por isso, foi-nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para nosso ministério, mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Forma: atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje, usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Salmos 34, versículo 7, Provérbios 4, versículo 23 e Mateus, capítulo 12, versículo 34. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares. Cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu.
Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamo-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza de nosso coração. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo o coração. Ver Deuteronômio capítulo 11, versículo 13, 1 Samuel capítulo 12, versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 9 e Efésios capítulo 6, versículo 6. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertam paixão. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios capítulo 15, versículo 16. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor, servir a Deus de acordo com o que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração, e então faça isso, para a glória do Senhor. Dia 30. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: fui formado para servir a Deus. Versículo para memorizar: Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Pergunta para meditar: de que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso? Até o próximo áudio.